Olá, boa tarde. Já está em vigor o novo Código de Processo Civil brasileiro. Ele entrou no lugar do antigo, que funcionava desde 1973. O novo texto traz mudanças principalmente no direito de família. Entre as novidades está o estímulo para que os conflitos sejam resolvidos por meio da conciliação. O novo Código de Processo Civil promete combater a lentidão e o excesso de processos no Brasil. Uma das principais mudanças determina que a primeira audiência do processo judicial seja uma audiência de conciliação entre as partes. Na busca de solucionar o conflito do cidadão, o Poder Judiciário ele vai entender agora, com o novo Código, que a melhor forma de solucionar isso é através da conciliação. As partes, por elas mesmas, ou através de um servidor do Judiciário, um conciliador, um mediador, possa solucionar esse conflito. De acordo com o advogado, o novo Código de Processo Civil prevê medidas para agilizar os processos, como a aplicação de multa para quem faltar a audiências, no valor de até 2% do valor da causa. Eu tenho a visão de que o novo código é uma lei melhor do que o código que nós temos. Agora, isso não soluciona a demora do judiciário. Outra mudança é em relação aos prazos, que antes eram diferentes para cada tipo de recurso e agora foram padronizados em 15 dias. Além disso, a contagem desses prazos vai levar em conta somente os dias úteis. O novo Código do Processo Civil também estipulou a suspensão de publicações, sessões e audiências entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, estabelecendo assim um período para que os advogados possam se ausentar de suas atividades. Outro ponto que tem gerado debate diz respeito à cota condominial ou taxa de condomínio. O novo código estabelece que o devedor poderá ter o nome negativado se não cumprir sentença judicial. Mas esse advogado, especialista em direito imobiliário, esclarece que para isso é necessário que os condôminos aprovem em assembleia um valor fixo para a taxa de condomínio. Não todo condomínio vai poder utilizar desse mecanismo, só aqueles condomínios que aprovem previamente essa cota condominial. E para falar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, recebemos Antônio Cláudio da Costa Machado, professor da Faculdade de Direito da USP e do mestrado do Unifel de Osasco. Com a gente também, Regina Beatriz Tavares da Silva, advogada de Direito de Família e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Adriana. Boa tarde. Antes da gente falar sobre as mudanças, né, a gente já mencionou algumas aqui na reportagem, eu queria, professor, que o senhor começasse explicando a diferença entre o que é o Código Civil e o Código de Processo Civil, que foi o que teve essa mudança de fato. Tá certo. Essa é uma diferença fundamental que precisa ser compreendida pelas pessoas. O Código Civil é um corpo de normas jurídicas que regula, vamos começar do fim, o direito de família, que regula o direito das sucessões, que regula os contratos, a propriedade, a posse, as obrigações, o direito de personalidade. O direito civil do Código Civil é aquele que regula a nossa vida no dia a dia, nas nossas relações com os nossos vizinhos, com o proprietário, com o locador, com a nossa família, com os nossos herdeiros. Isso é o direito civil. O Código de Processo Civil, ele regula a atividade que as partes têm diante do juiz para fazer valer o direito civil, fundamentalmente. Então, o processo civil, ele não regula a atividade judicial para a definição de crimes. Então, não é processo criminal e não é processo trabalhista. Todo o resto, vamos dizer, vai por meio do processo civil. Essa é a diferença fundamental. Doutora Regina, e nesses cerca de 10 dias aí em que o Código de Processo Civil está em vigor, já deu para notar algum efeito positivo que ele tem trazido? Adriana, eu que advogo na área, especialmente na área do direito de família e do direito das sucessões, temos, portanto, um volume, né, de processos em que na audiência, já sentimos essa diferença, no sentido de ser, nos processos de divórcio, decretado o divórcio logo no início da lide, o que é muito importante, ou seja, na primeira audiência, o juiz pode já decretar o divórcio.
E depois, neste processo, serão resolvidas as outras questões, como questões de pensão alimentícia, questões de guarda, dependendo da urgência ou não destas questões também. E mais tarde eu falo um pouquinho nisso. Mas é muito importante essa modificação do novo Código de Processo Civil. Possibilitar, logo no início do processo, essa antecipação parcial dos efeitos da sentença, ou seja, deixar as pessoas desvinculadas, para que depois os outros pedidos que são cumulados ao pedido de divórcio possam ser resolvidos com mais tranquilidade. Uma das principais questões do novo Código de Processo Civil é essa obrigatoriedade de, no início, ser feita uma audiência de conciliação. Quem faz essa conciliação, professor? Eu tenho dito o seguinte, para as pessoas saberem, assim, no geral, o que o Código de Processo Civil traz de novo, eu cito 5 coisas rapidamente. Primeiro, essa grande ênfase na conciliação, essa é uma coisa muito importante. Segundo, processo eletrônico. Há muitas disciplinas para tornar o nosso processo realmente um processo eletrônico. Em terceiro lugar, a racionalização do processo. Foram eliminadas barreiras e formalidades supérfluas. Isso é uma coisa boa do Código também. Em quarto lugar, eu diria que a possibilidade de agora no processo civil serem julgadas centenas ou milhares de causas de uma vez só. O Código prevê algumas maneiras disso acontecer. E em quinto lugar, a grande quinta novidade é que o juiz fique submetido às decisões dos tribunais de justiça ou federais, os tribunais estaduais e federais fiquem submetidos ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça ao Supremo e todos ao Supremo, na verdade. Então, com essa padronização das decisões e essa tentativa do Código de submeter os juízes às decisões superiores, nós talvez tenhamos uma justiça um pouco mais rápida, um pouco mais segura e um pouco mais igual, no sentido de todos os brasileiros terem os seus direitos reconhecidos da mesma maneira em todos os lugares. Essa é a suma das mudanças do Código de Processo Civil. Ainda falando sobre essa história de conciliação, quem não comparecer a essa primeira audiência de conciliação está passível até de receber multa, né, doutora? Sim, mas não há propriamente uma ausência, especialmente nas causas de família. Via de regra, as partes comparecem, né? Essa multa é importante? Mas também, quando não havia o comparecimento, já o Código Antigo dizia que se presumiriam verdadeiros todos os fatos alegados pela outra parte, se o réu não comparecesse na audiência. Então, isso é importante? Mas quando o professor Costa Machado fala exatamente dessas soluções alternativas de conflitos, né? Ou seja, essa disposição que tem o novo ordenamento processual de que as partes se conciliem, de que as partes encontrem elas mesmas uma solução por meio, inclusive, da mediação. Isso é muito importante, sem dúvida, isso é realmente, não é, Costa Machado, um avanço importante. Mas a mediação já era regulada, né, em lei própria, ela agora no novo Código de Processo Civil é incentivada, só que nem todas as causas possibilitam esperar a mediação. E nas causas de família, Adriana, isto é muito comum acontecer. É preciso, logo no início, obter uma decisão liminar antes de qualquer mediação, por exemplo, para assegurar o bem-estar dos filhos, por meio da definição da guarda, por meio da definição do regime de convivência. É preciso, logo no início do processo, bloquear bens, bloquear patrimônio, dinheiro, por exemplo, aplicado ou depositado numa conta bancária. É preciso bloquear aquele valor, 50% daquele valor, de acordo com o regime de bens do casal, para que aquilo não seja dissipado, para que aquilo não seja extraviado. Veículos que também são de fácil dissipação. É preciso, na maior parte das vezes, obter uma liminar rápida e antes de qualquer mediação de pensão alimentícia. Então, a mediação é importante, sim, mas não vamos esquecer que o papel do advogado é fundamental quando é procurado por um cliente para avaliar o que é que ele tem que fazer, qual é o pedido que ele tem que fazer e de liminares, inclusive, muito comuns na área de direito de família, para assegurar as pessoas envolvidas na relação familiar e o patrimônio dessas pessoas. Outro exemplo, separação de corpos. Separação de corpos em que as duas pessoas não podem ficar morando sob o mesmo teto. É preciso que o juiz, logo no início do processo, defina quem vai ficar na casa e quem vai sair. Agressões físicas, violência doméstica, desrespeito, infidelidade, uma série de causas que impossibilitam essa convivência enquanto o processo tem andamento. A gente já vai detalhar, então, essas causas específicas de direito de família. O senhor queria complementar? Eu queria completar dizendo o seguinte, que no Código Velho,
A audiência, não existia uma audiência no começo de todo o processo. E agora, no processo civil, todo o processo começa com uma audiência de conciliação e mediação. De repente, isso pode se resolver. Isso é muito bom. E a segunda coisa muito boa é que o novo código, ele atribui a conciliadores e mediadores, que são profissionais especializados, essa atividade de conciliação e mediação, tirando-a do juiz. Há quem questione isso, dizendo que o juiz é melhor conciliador que os conciliadores, mas o código optou por conciliadores e mediadores profissionais, o que pode nos levar a um resultado melhor em termos de alcance de conciliação. E gostaria também de dizer, em cima do que disse a doutora Regina Beatriz, que no Código Velho era necessário todo um processo para conseguir uma medida liminar, e isso foi muito simplificado no novo Código. Então é possível hoje, numa ação de família, alguém fazer vários pedidos e o juiz, já no início do processo, proferir várias pequenas decisões resolvendo essas questões emergenciais para que outras questões mais complexas sejam decididas depois na sentença. Bom, a gente já se aprofunda então no direito de família. Só para finalizar essas principais mudanças do Código de Processo Civil, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a mudança no que diz respeito àquelas cotas condominiais, como é que vai ficar, o que o Código de Processo Civil diz sobre isso. Isso, esse é um ponto, eu acho, que interessa a todo mundo que está em casa, né, saber um pouquinho a respeito disso. Como era e como continua sendo? Se alguém tem um contrato de locação e o locatário, o inquilino, deixa de pagar o aluguel, os impostos e o condomínio, o locador pode entrar com uma execução contra o locatário para receber esses valores. E a execução é um processo agressivo, que começa já com a possibilidade de fazer penhora de bens do locatário. O que o novo Código de Processo Civil traz de novo? Agora, todos nós, brasileiros, que somos condôminos, simplesmente pelo fato de sermos condôminos, estamos sujeitos também a um processo de execução. Se deixarmos de pagar as nossas cotas condominiais, poderemos ser executados pelos condomínios. Então, o devedor não paga em alguns dias e ele já tem os seus bens penhorados. Por isso, então, todos nós, brasileiros, agora ficamos um pouco mais fragilizados em relação a essa questão condominial. Essa é a novidade. Isso não tem nada a ver com o Estatuto dos Condomínios. Não. Isso tem a ver com o Código de Processo Civil, que agora autoriza o condomínio a promover a ação de execução diretamente. Tá certo. Bom, a gente já continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Continue participando aqui do nosso bate-papo. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o novo Código de Processo Civil. Com a gente, Antônio Cláudio da Costa Machado, professor da Faculdade de Direito da USP e do mestrado do Unifel de Osasco, e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, advogada de Direito da Família e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Continue participando, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Olha, entre as principais mudanças do novo Código de Processo Civil estão as novas regras para o pagamento de pensão alimentícia. Quem estiver em dívida com os filhos pode ficar com o nome sujo, ter o dinheiro bloqueado pela justiça e até ser preso em regime fechado. O dia está cinzento, mas marca o início de uma nova vida. Ela veio hoje dar entrada no pedido de divórcio e na pensão alimentícia do filho de 4 anos. A gente separou em outubro, eu já não estava mais com ele, outubro do ano passado, e ele não me ajudou, não me auxiliou em nada. Eu tive que me virar durante 3 meses do meu jeito, da minha maneira, pedindo para um, pedindo para outro, e ele lá sossegado, porque na verdade meu filho passa mais comigo do que com ele. Para estipular a pensão, o juiz analisa a necessidade da criança e a renda de quem deve pagar. Em caso de discordância, é possível recorrer. Depois disso, em caso de atraso, quem mantém a guarda pode entrar com a chamada ação de execução de alimentos. Em 2015, só no estado de São Paulo, foram mais de 92 mil ações reclamando pensão atrasada. São mais de 250 por dia. Pelas novas regras, quem atrasar a pensão terá a dívida protestada judicialmente. Quem atrasar mais de 3 dias verá seu nome incluído na lista dos maus pagadores,
do Serasa e do SPC. Ou ele vai pagar, ou ele vai demonstrar o pagamento, ou ele pode até justificar a impossibilidade de satisfazer. E depois de 3 parcelas em atraso, o devedor pode cumprir de 1 a 3 meses de prisão em regime fechado. Mas isso não acaba com a dívida. Havendo a prisão, e mesmo com a prisão o devedor de alimentos não logre o cumprimento da obrigação, eu posso pedir para que o juiz também desconte o débito atrasado. E aí o CPC só fixa uma limitação no sentido de que, somado o débito corrente com o atrasado, não se ultrapasse 50% dos rendimentos dele. Bom, doutora, eu queria começar perguntando dessa história de prisão. O que mudou? Porque antes a gente já via casos de pais que não pagavam pensão e iam para a cadeia. O que mudou é o quê? A história do regime fechado? O regime fechado sempre existiu. Eu advogo desde 1980, Adriana. Nunca tivemos um caso de decretação de prisão por falta de pagamento de pensão em regime aberto. Nunca, nunca. Ou seja, um longo tempo de advocacia e desconheço qualquer caso de decretação de prisão em regime aberto. Por quê? Porque é o regime, Adriana, fechado, que é a medida coercitiva para o pagamento. Então, a ideia, tanto do Código de Processo Civil anterior como este, que manteve o regime fechado, falou-se em regime aberto na época do projeto de novo Código de Processo Civil, mas se manteve o regime fechado e agora está expresso. Isto é importante, ele está expresso, né? Até foi bom que houvesse essa cogitação de regime aberto para que ficasse expresso que é o regime fechado e eliminar qualquer dúvida a respeito. Não é que se queira que haja a prisão. O que se quer quando não há justificativa, porque existem justificativas, são dados 3 dias para que o inadimplente possa justificar porque não pagou ou se pagou e o autor está enganando o juiz, né? Então, não havendo justificativa, há a decretação da prisão no sentido de que o pagamento seja feito antes da efetivação da prisão. Esse é o principal objetivo da lei. A novidade no novo Código de Processo Civil, que é uma novidade no sentido de acolher a jurisprudência que já existe a respeito, é o protesto do título do débito, ou seja, hoje em dia, quem deve pensão tem o seu nome, como você colocou no início do programa, ou pode ter seu nome sujo, ou seja, no cadastro ou nos cadastros, seja do Serasa, seja do SPC, de devedores e, portanto, de inadimplentes. Isto está regularmente expresso no novo Código de Processo Civil. E a outra novidade em termos de pensão é essa limitação dos 50%, porque havia muita dúvida. Como vai fazer o desconto em folha do devedor de pensão alimentícia? Quer dizer, isso hoje já acontece com aquela parcela mensal. Isso. Agora tem esse limite de 50% para recuperar débitos anteriores, né, doutora? E esse limite é algo importante para que se saiba. Então, tem um débito de R$2.000, né? Ganha R$1.000. Quanto é que vai poder descontar no total, incluída a pensão do mês, mais a pensão vencida, que está sendo executada, né? Se o valor do ganho do salário é de R$1.000, só vai poder descontar até R$500, né? Então, isso é um limite bastante interessante para que organize efetivamente esta questão e não haja dúvida por parte de quem pede, por parte do juiz, na decisão de desconto em folha de pensão alimentícia. Eu acho que um aspecto importante que a gente não pode deixar de dizer aqui aos nossos telespectadores é que houve uma ideia do projeto de Código de Processo Civil no sentido da eliminação da figura da separação judicial. Por alguns anos, por 2 anos, o projeto não tinha separação, só tinha divórcio. E essa foi uma luta conjunta da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva e minha em Brasília, uma luta enorme, e nós conseguimos, no final das contas, em maio de 2013, que a separação judicial voltasse a integrar o Código de Processo Civil. E o grande argumento principal era esse: a separação não desapareceu por conta de uma emenda constitucional de alguns anos atrás. Ela não desapareceu. Ela
ela não desapareceu. Ela precisa agora ser regulamentada pelo Congresso Nacional. Nós precisamos mudar ou o Código Civil ou a lei do divórcio. O fato é que a separação está mantida e isso produz efeitos sobre a vida das pessoas hoje. E eu queria que a professora Regina falasse um pouquinho sobre essa questão da separação, que é tão importante. Ela continua existindo e com efeitos importantíssimos. Antes da gente continuar, então, desenvolvendo esses temas de família, só para a gente atender a demanda aqui de 2 telespectadores, que, na verdade, acho que já foram respondidas essas perguntas com a sua resposta, doutora. A primeira é a da Tatiana Ribas, que ela queria saber se mudou alguma coisa sobre prisão do devedor e se a pessoa não tem como pagar e está desempregada. São aqueles 3 dias em que a pessoa pode se explicar, é isso, doutora? Isso é a justificativa que vai dar. Não posso pagar porque estou desempregado. O juiz não vai decretar a prisão. E a prisão é de 1 a 3 meses, como já era anteriormente. E a Tatiana também perguntou se não é errado incluir uma pessoa, o nome da pessoa no serviço de proteção ao crédito por falta de pagamento. Como a pessoa vai encontrar um emprego com nome sujo, uma vez que isso é primordial para se arrumar um emprego? Essa era a grande discussão, se haveria ou não o protesto, se o Código de Processo Civil abrigaria ou não essa jurisprudência que já existia. Mas é uma medida que se entendeu como coercitiva para evitar o protesto, sempre para evitar a prisão, para evitar o protesto, pague. Agora, quando não pode e justifica que não pode ou é injusto o pagamento, vamos usar essa expressão, né, de uma maneira bastante abrangente, não vai ser decretada prisão, não vai ser realizado o protesto. Agora, pegando exatamente aquela importante observação do Dr. Antônio Cláudio Costa Machado a respeito da nossa luta, que foi nossa mesmo, sobre de manutenção da divórcio. separação, isso tem uma ligação direta com a pensão. Por isso que o professor, naquela hora, citou. Depois dessa emenda constitucional de 2010, a chamada emenda constitucional do divórcio, uma corrente de pensamento muito mal fundamentada resolveu defender a ideia de que a separação teria terminado. E nós conseguimos manter a separação entre os ritos procedimentais do novo Código de Processo Civil. Por quê? A separação no Código Civil é a única sede em que se regula a sanção aplicada àquele que descumpre um dever do casamento. Por exemplo, é infiel, agride fisicamente ou moralmente o outro cônjuge. O marido agride a mulher, ou a mulher agride o marido é infiel ou a mulher é infiel. Quem sustenta o outro, ou seja, quem sustenta a casa e é a vítima desse descumprimento desse dever, ou seja, é a vítima da infidelidade, é a vítima da agressão, seja física, seja moral, não tem que pagar pensão. E esta exoneração deste dever de pagar pensão a quem é infiel ou a quem é agressor, só existe esta sanção na separação no Código Civil. Então, eliminada a separação do novo Código de Processo Civil, o que aconteceria? Não haveria mais a sede processual que é prevista no Código Civil para obter a aplicação desta sanção, que é uma sanção que obviamente colabora e que cumpre o preceito constitucional da dignidade da pessoa humana. Imagine alguém que sofre uma agressão física, uma mulher que sustenta o marido, e nas classes menos favorecidas hoje no Brasil, na maior parte dos lares brasileiros, a mulher sustenta a casa. Esta mulher agredida fisicamente ou moralmente, ter que pagar pensão alimentícia descontados nos seus olerites, nas suas folhas de pagamento, né? Os valores de pensão alimentícia é o agressor, um total absurdo. Então, essa nossa luta de manutenção da separação também em relação à pensão alimentícia, e no caso, a exoneração do dever de pagar a pensão alimentícia em relação àquele que descumpriu o dever conjugal ou o dever da união estável, é muito importante no novo Código de Processo Civil. Professor Costa Machado, o novo Código de Processo Civil, ele fala alguma coisa, alguma mudança sobre herança? Pois há uma mudança muito importante no sentido de que há um processo de inventário simplificado que no Código Antigo demandava um valor relativamente pequeno e que hoje esse valor foi extremamente aumentado, 1.000 salários mínimos, no sentido então de que um patrimônio que não seja assim tão grande pode ser resolvido num inventário mais simples,
com mais agilidade, com mais rapidez. Essa é uma vantagem do novo código em relação ao código antigo. E a outra novidade importante também em matéria de sucessão e em matéria de partilha de bens na separação e no divórcio. Ou seja na dissolução em vida, seja por morte. Então, quando temos um divórcio ou uma separação, temos a partilha de bens. Como quando temos o inventário na sucessão, temos também a partilha dos bens entre os herdeiros. O novo Código de Processo Civil estabelece que esta partilha tem que ser a mais cômoda possível entre os beneficiários da partilha, seja marido, mulher, os divorciandos ou os divorciados, sejam os herdeiros. E como se faz esta comodidade? Estabeleceu-se no novo Código de Processo Civil um sistema de leilão. O leilão entre os interessados. Ao invés do bem, por exemplo, uma casa, não dá para dividir uma casa no meio, um carro. Não dá para dividir o carro no meio. Antigamente, iria diretamente este bem, fosse a casa, fosse o carro, para a venda judicial para a terceira pessoa, no chamado leilão judicial para a venda a terceiros. É claro que um dos dois poderia comprar, mas dentro de um procedimento diferente. Agora é um leilão entre eles, sem participação de qualquer terceiro. É um sistema que no direito estrangeiro já existe, é bastante interessante. Então, o marido ou o herdeiro, seja no divórcio, seja no inventário, quer comprar. Ele tem dinheiro, tem um preço mínimo, ele dá o lance. A mulher também tem dinheiro no divórcio e quer comprar, ou o outro herdeiro na sucessão quer comprar, dá um lance maior. Quem der o lance maior paga metade do preço ao outro e fica com o bem exclusivo para ele. É o chamado leilão na partilha de bens, seja no divórcio, seja no inventário. Doutora Regina Beatriz, professor Costa Machado, infelizmente nosso tempo acaba. Obrigada pela participação dos dois. O JC Debate, ele fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ver os programas anteriores. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.